Saindo do porto do Recife, Pernambuco, e depois de uma travessia do Oceano Atlântico, a qual durou 10 dias, chegamos ao primeiro porto europeu, a cidade de Lisboa, em Portugal, no dia 24 de julho de 1958. Portugal é uma faixa de terra ligeiramente inclinada, que desce das montanhas para o mar, orientada de norte para sul, no extremo ocidental da Península Ibérica. E a cidade de Lisboa está magnificamente assentada às margens do rio Tejo. Nossa primeira impressão foi a entrada do rio Tejo, em cuja margem sul, na Almada, avistamos o monumento ao Cristo Rei em construção, concluída em 1959. Depois nos aproximamos mais do Porto de Lisboa, onde começaram a se delinear os contornos de uma edificação cuja imagem nos é bem familiar, a Torre de Belém. A Torre de Belém, que é um símbolo da era das navegações e dos descobrimentos, nesta imagem de uma transparência comercial da época, é vista pelo lado do rio Tejo. Neste cartão postal da época, temos uma vista da Torre de Belém pelo lado da ribeira, onde se notam visitantes, que nos revela sua verdadeira dimensão. Finalmente, podemos subir os degraus das escadarias desse magnífico monumento histórico, chegar no andar superior. Nesta fotografia se vê Jorge da Cunha Pereira Filho numa sacada da Torre de Belém. Embora Lisboa tenha sido completamente destruída por um terremoto no ano de 1755, sua baixa foi magnificamente reconstruída pelo Marquês do Pombal durante o período colonial, com a contribuição do ouro do Brasil. Outros monumentos foram construídos posteriormente no regime salazarista do Estado Novo, como a portentosa fonte luminosa da Alameda Dom Afonso Henriques, projetada em 1938 e inaugurada em 1948, vista nesse cartão postal da época. Outro cartão postal da mesma época nos revela a Praça de Touro de Lisboa, onde cavaleiros e moços de forcada fazem as tradicionais cortesias antes da tourada, que, sendo a portuguesa, não permite que o touro seja sacrificado, restando a lembrança dos assistentes às brincadeiras dos moços de forcada, que verdadeiramente pegam o touro à unha, e o espetáculo de destreza de cavalos e cavaleiros lusitanos, que durante os combates realizam um verdadeiro bailado. Nas cidades portuguesas, o Rocio era uma praça de grandes proporções que servia como centro cívico e onde todos os eventos mais importantes aconteciam. Aqui nesta transparência comercial da época vemos a Praça Dom Pedro IV, chamada de Rocio, ponto central da cidade de Lisboa, com seus prédios centenários. Lisboa é uma cidade de grandes espaços e de largas avenidas, como a da Liberdade, e nos restauradores, onde se encontra boa parte do comércio do centro, que vemos nessa transparência comercial daquela época. Portugal foi o pioneiro da era das grandes navegações e descobertas, e depois de Vasco da Gama, que descobriu o caminho marítimo para as Índias em 1498, tornou-se lendário o segundo vice-rei da Índia, Dom Afonso de Albuquerque, cuja estátua pedestre inaugurada em 1902, em cima alta coluna na Praça e Jardim, com seu nome em Belém, vista nessa transparência comercial da época. Em visita a Belém, aproveitamos para prestar nossa homenagem ao segundo vice-rei da Índia. Nessa foto vê-se Jorge da Cunha Pereira Filho diante do monumento que consagra o ilustre Dom Afonso de Albuquerque, na Praça e Jardim de seu nome, em Belém. O representante máximo do estilo manuelino é, sem sombra de dúvida, o Mosteiro dos Jerônimos, visto aqui uma transparência da época. O interior do Mosteiro dos Jerônimos ressalta as principais características do estilo manuelino, que transforma o mármore português de Iliosa em verdadeira renda de pedra, como se vê nessa transparência da época. Novamente, aqui nós fomos conferir em loco as principais características do estilo manuelino, como se vê nessa foto, onde Jorge da Cunha Pereira Filho posa na portada desse monumental exemplar. Outra grande atração de Lisboa é o seu Museu de Coches, com uma magnífica coleção dos mais maravilhosos e impressionantes exemplares de antigas carruagens, as quais foram usadas pela nobreza portuguesa, aqui visto em uma transparência comercial.
Quem vai a Lisboa não pode deixar também de visitar seu estádio nacional, que na época era uma das mais representativas estruturas esportivas da Europa, a qual recebeu a visita de José Copelo e de Jorge da Cunha Pereira Filho, que se vê nessa fotografia. A antiga Lusitânia foi ocupada por muitos povos e pelos romanos no século II a.C. A Lusitânia romana acabou invadida e conquistada pelos povos chamados bárbaros de origem germânica, como alanos, suevos e visigodos, já no século VI da era cristã. Logo no início do século VIII foi conquistada pelos mouros, vindos da Ásia através do território do norte da África. O estilo das obras chamadas romanísticas, construções romanas em suas colônias, perduraram pelos séculos, como no Aqueduto das Águas Livres em Alcântara, nas cercanias de Lisboa, edificado no século XVIII, durante o reinado de D. João V e ampliado no século XIX. Um dos pontos de maior atração nos arredores de Lisboa é o Cassino do Estoril, considerado o maior da Europa, o qual vemos nessa transparência comercial da época. Esta fotografia comprova que Jorge da Cunha Pereira Filho também não deixou de prestigiar o Cassino do Estoril, aqui visto a partir do balneário. Outra grande atração do Estoril é o seu balneário, aqui nesta fotografia visto a partir do cassino, sendo então visitado por Jorge da Cunha Pereira Filho. Embora seja constituída por uma pequena faixa de areia, a praia do Tamariz no Estoril é sem dúvida muito atrativa com seu castelo de pedra, o chamado Palacete Barros, construção do século XX, no local do antigo Forte de Santo Antônio, e as confortáveis instalações do seu balneário que aqui se vêem num cartão postal da época. Nessa transparência comercial da época, temos uma nova visão mais próxima do balneário e da praia do Tamariz no Estoril. Jorge da Cunha Pereira Filho foi ver de perto o balneário e a praia do Tamariz no Estoril, como mostramos nessa foto. Uma das mais espetaculares localidades nas cercanias de Lisboa é Sintra, onde, numa culminância, domina a sobranceira o Castelo da Pena, exemplar perfeito da construção no estilo romântico do século XIX, sobre ruínas de um antigo mosteiro, obra do rei consorte Dom Fernando II, marido da rainha Dona Maria II, aqui visto num cartão postal da época. O Castelo da Pena foi inteiramente construído em pedra e tem torres de aspecto característico e singular, como se vê nessa transparência comercial da época. Ainda nas proximidades de Lisboa, em Queluz, destaca-se o monumental Palácio Nacional de Queluz, exemplo da arquitetura rococó, inspirado no de Versalhes, cujos jardins, fontes, fachadas vemos nessa transparência comercial da época. Não faltam em Portugal exemplares da arquitetura de todas as épocas, como as igrejas de estilo dito românico, dos séculos IX ao XI, precursoras das de estilo gótico com sua característica rosácea, como na Catedral de Évora, aqui numa transparência comercial da época. As costas de Sagres, no extremo sudoeste, na região do Algarve, se apresentam penhascosas, como no Cabo de São Vicente, aqui visto da praia do Beliche, nessa transparência comercial da época. Portugal, um país essencialmente marítimo, tem na pesca, já que seus mares são extremamente piscosos, uma atividade tradicional de localidades como a aldeia de Peniche, sendo provavelmente seus pescadores os que se veem em atividade nessa transparência comercial da época. E foi com grande pesar que tivemos de deixar Portugal e partimos do porto de Lisboa no dia 27 de julho de 1958.